Em torno de ti. Em redor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhe categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram no nascimento. Entretanto, se não te corresponde ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção da paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justos armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cercam no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Nesta bela passagem chamada Em torno de ti, Emmanuel inicia dizendo que em derredor de nós encontramos no mundo a escola do aperfeiçoamento espiritual em que nos matriculamos aqui no mundo físico. Então, estarmos num corpo físico, neste mundo físico, com as pessoas que nascemos na mesma família, com que encontramos diariamente no trabalho, é comparado por Emmanuel com uma escola de aperfeiçoamento espiritual. Então somos todos aprendizes e há um sentido profundo, maior, por detrás do nosso momento que vivemos, na família que estamos, no planeta que estamos, no país, na cidade, enfim, no nosso atual contexto, é a nossa principal escola neste momento. Por muito sacrifício que te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pelas forças da consanguinidade, por mais difícil que estejam as relações com os nossos parentes, ele nos diz: não te afastes deles. Então não te afastes por tua vontade deles, no sentido de evitá-los ao máximo, de afastar-se deliberadamente, a não ser que, como ele nos diz, que as leis maiores
acabam mudando os nossos destinos, que algum desencarne antes que nós, que ocorra uma mudança, né, de cidade, de estado, em que há um afastamento físico, por exemplo, mas não busquemos esse afastamento sem motivos genuínos, né? Busquemos aproveitar essa convivência tão importante. E ele continua: a universidade é uma construção da inteligência, que demanda esforço, tempo, onde ali encontramos com os mestres. E na sequência ele fala: e o lar é uma conquista do sentimento. Então, nesse convívio no lar, nós trabalhamos questões profundas dos nossos sentimentos. Temos a oportunidade de desenvolver virtudes essenciais para o nosso progresso espiritual. E ali, pelos laços serem mais estreitos, mais apertados, mais intensos, os sentimentos também são mais intensos. Então, por isso que é mais difícil a modificar esse sentimento, demanda mais, na verdade é mais trabalhoso trabalharmos esses sentimentos nas relações domésticas, porque os laços são mais apertados. Só que quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai se esforçando e conseguindo desenvolver o perdão, a tolerância com aquele parente difícil, né, desenvolver a empatia com aquela pessoa, né, próxima, que a gente tem a dificuldade de tolerar, por exemplo, a gente vai percebendo uma leveza, uma melhora muito significativa dentro de nós. E ele continua: se problemas e provações te agravam os dias dentro de casa, aconselha-te com a fé em Deus. Busca o aconselhamento na confiança no Pai. Aconselha-te, busca esses conselhos, quando tem um problema difícil, no Pai. Lembra-te que é filho de Deus. Te lembra sempre que há um sentido maior de você estar neste contexto, nesta vivência. E busca nessa confiança de que a vida continua, de que todos somos irmãos, de que somos espíritos imortais. E você vai vendo que vão vindo as respostas de como agir. O exemplo do Cristo é nosso modelo e guia. Encontramos a resposta, a solução para os nossos problemas. Aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Ou seja, Emmanuel nos orienta a olharmos qual aprendizado a vida está pedindo de nós neste momento. Porque a vida está nos convidando neste momento com estas situações. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Então alguém teve que patrocinar a nossa vinda para um corpo físico. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, se eles não correspondem ao teu esforço, ao teu devotamento, o quanto que você busca ajudá-los, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Então, se eles não corresponderem, compadece-te deles. Não deixe de ser grato, não deixe de cumprir os seus deveres para com os seus pais. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, se não retribuem tudo que você dá aos filhos, da mesma forma, compadece-te deles. E Emmanuel continua dizendo: e cuida ainda para não muni-los de recursos materiais, muitas vezes além do que necessitam, para que não aniquilemos-lhes o ensejo de elevação e de serviço. Então, os nossos filhos, por mais que nós desejamos poupá-los de muitas dificuldades que nós passamos, muitas vezes quando damos muito recurso material a eles ou quando os poupamos de resolver os próprios problemas,
estamos aniquilando, não favorecendo para que eles desenvolvam, para que eles trabalhem, para que eles evoluam espiritualmente. Então cuidemos para não privar os nossos filhos de lições que são essenciais na vida deles também. E sejam quais forem as notas discordantes que te cercam no lar ou no grupo de trabalho, seja qual for o problema pelo qual nós estamos passando, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância. Então, seja qual for a dificuldade de relacionamento, em casa, no trabalho, no teu país, continua trabalhando, fazendo bem, se esforçando, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam. Então Deus nos vê o tempo todo. Os nossos benfeitores nos acompanham de perto. Então tudo está sendo visto, todo o nosso esforço, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos. Então se estamos neste movimento de genuinamente auxiliar o outro, nos auxiliarmos, buscarmos fazer o bem, isso está sendo visto, anotado pelos mestres da vida maior na nossa escola terrena. E ele continua: nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Então continuemos fazendo bem e nos esforcemos para fazer ainda mais, com calma, paciência, perseverança e disciplina. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.